Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião desta noite. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos envolver em sua luz e que todos nós possamos encontrar nesta noite aquilo que viemos buscar. Nesta primeira parte, como sempre, vamos refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo de número 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje vamos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Na época em que Jesus esteve entre nós, a realização de oferendas por parte dos judeus era muito comum. Então os judeus dirigiam-se ao templo de Jerusalém e lá faziam as suas oferendas para obter o perdão de suas ofensas, para almejar conquistas, para demonstrar gratidão por tudo que tinha acontecido. Então, neste contexto, nós temos assim lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, Jesus dizendo o seguinte: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, Jesus vem nos dizer aqui para antes de almejarmos qualquer coisa de Deus, antes de buscarmos a divindade para quaisquer tipo de realizações, que nós primeiro procuremos analisar se alguém tem algo contra nós ou se nós temos algo contra alguém e procuremos a reconciliação antes de buscar a dádiva. Os judeus ofereciam a Deus no templo sacrifícios de ordem material com a expectativa de receber essas dádivas divinas. Mas Jesus, como nós vimos aqui, vem nos mostrar que, antes de mais nada, a oferenda que nós temos de oferecer a Deus é a de ordem espiritual, não material. De nada adianta nós pretendemos buscar uma dádiva espiritual em troca de algo material. Deus não se compraz por esse tipo de troca. Na realidade, se a gente for analisar de maneira mais profunda, nós vamos até ter a percepção de que Deus não deseja que nós nos sacrifiquemos por nada, né? Deus, em sua perfeição, em sua magnitude, não vai mudar o humor se nós oferecemos a Ele a tal ou qual coisa, nada disso, né? Na verdade, o nosso Criador, em sua misericórdia, almeja que a sua criatura possa progredir pelo próprio esforço. E é isso que Deus espera de nós, que nós busquemos, com as experiências, as oportunidades que nós recebemos, nos tornar melhores. Buscar aproveitar essas oportunidades para que, pelo nosso empenho, pela nossa busca, pelo nosso esforço, nós possamos obter o nosso próprio progresso. Para muitos, a gente pode interpretar isso como um sacrifício, porque, claro, exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, né? Mas para Deus não. Deus está entendendo que é uma lei natural do progresso a que todos nós estamos submetidos e que, hora ou outra, nós vamos obter as conquistas de ordem espiritual. Então, nosso Criador deu o dom da vida para que nós possamos progredir, para que nós possamos utilizar das experiências da matéria como instrumentos para o progresso do nosso espírito. E com a lição desta noite, Jesus vem nos mostrar que entre todos os esforços que nós podemos realizar para obter o progresso espiritual, o esforço relacionado ao perdão talvez seja o mais complexo, o mais difícil, o mais trabalhoso. Por isso mesmo, talvez o mais agradável a Deus.
né? Justamente porque nós não temos condições de amar a Deus e de amar o próximo se o nosso coração estiver envolvido pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Portanto, antes de pretender oferecer qualquer coisa a Deus ou ao próximo, nós primeiro precisamos cultivar o esforço de manter o nosso coração livre do rancor e a nossa consciência livre da culpa. Por isso que Jesus diz aqui que antes de procurar as dádivas de Deus, que procuremos primeiro reconciliar com os nossos adversários, que procuremos obter o perdão daqueles a quem ofendemos, que procuremos conceder o perdão àqueles que nos ofenderam. Diante da complexidade desse tema, nos parece interessante recordar um texto que vai nos mostrar que o nosso progresso, na verdade, está muito relacionado com aquilo que nós podemos dar de nós mesmos. Porque muitas vezes é simples a gente dar aquilo que nos sobra, especialmente quando diz respeito às questões de ordem material. Claro, muito importante compartilharmos a sobra material para satisfazer aquele que tem necessidade. Mas muito mais difícil, muito mais complexo, talvez muito mais meritório, é a gente dar algo de nós mesmos. E lá no livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier, trazido por Neio Lúcio, nós vemos ali que há 3 irmãos dedicados a Jesus e que leram o Evangelho e disseram que iriam se esforçar por seguir as lições do Mestre. O primeiro irmão, ele seguiu a missão de ser um industrial e passou a interessar-se pelos lucros. Ele enriqueceu, mas nunca se esqueceu dos sofredores. Ele sempre teve o mérito de dividir o trabalho e de dividir os lucros de maneira justa. O segundo irmão se tornou um juiz famoso. Ele construiu uma reputação, mas mesmo assim nunca se esqueceu dos compromissos do Evangelho. Defendeu humildes, auxiliou pobres, libertou inocentes. Já o terceiro irmão era um paralítico. Ele não podia utilizar a inteligência dele para progredir. Ele tinha as pernas mirradas e a residência dele era o leito. Ele lembrou, no entanto, que poderia se tornar um servo da oração. E começou essa tarefa justamente pela mulher que fazia a sua limpeza doméstica. Ele a viu triste um dia, confortou-a e convidou-a a orar. E ali eles se envolveram pela luz da prece e da oração. Em breves dias, outros sofredores passaram a pedir ajuda por meio da oração e não demorou muito, o seu quarto ficou repleto de necessitados. Ele dava ali de si mesmo, gastando todas as suas energias, suas emoções, e as suas palavras eram consoladoras. Os 3 irmãos que prometeram seguir o Evangelho morreram praticamente no mesmo tempo, um em seguida do outro. E eles se reuniram no plano espiritual diante de um anjo que iria examinar as obras de cada um por meio de uma balança. O industrial e o juiz traziam uma grande bagagem constituída pelos benefícios materiais que eles distribuíram para muitos sofredores. Já o irmão paralítico trazia consigo só um pequeno livro onde costumava escrever as suas preces. Aí o primeiro irmão foi abençoado pelo conforto material que espalhou, e o segundo irmão foi beneficiado pela justiça que ele distribuiu. Porém, quando o anjo abriu o livro do irmão paralítico, dele saiu uma grande luz em forma de coroa, e a balança foi incapaz de medir a grandeza dos seus atos. Então, aquele mensageiro, aquele anjo, falou assim: teus irmãos são benditos na casa do Pai pelos recursos que distribuíram em favor do próximo, mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com dinheiro. Sê, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo, no amor santificante.
Gastaste as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo a benefício dos semelhantes. E a lei do sacrifício determina que tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus. Essa última frase que esse anjo traz aqui, por intermédio de Neo Lúcio e de Chico Xavier, é realmente emocionante, porque o que é perdoar se não irradiar um dom divino? Né? Porque Deus, em sua misericórdia, olha para nós, para nossas faltas, Ele, nosso Criador, que é o único capaz, o único que tem poder de julgar os nossos atos, e o que Deus faz? Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus confia na nossa capacidade. Não importa as atrocidades que tenham sido cometidas, há sempre uma nova chance. Há sempre uma nova oportunidade de fazer diferente, de construir uma nova jornada, um novo caminho. Então, por isso que na lição de hoje, quer nos mostrar que Jesus vem nos dizer que antes de mais nada, nós precisamos dar algo de nós, para que sejamos merecedores de receber algo de Deus. E esse dom supremo, ou essa oferta suprema que nós poderíamos conceder, está justamente relacionada ao perdão, né? A concessão do perdão, a busca do perdão. Porque sem isto, nenhuma outra conquista nos levará à felicidade perene, nos levará às conquistas definitivas, nos colocará de fato no caminho da perfeição espiritual. Podemos seguir com um coração rancoroso e mesmo assim obter inúmeras conquistas materiais, podemos ser felizes em relacionamentos, podemos, mas todas essas conquistas elas serão provisórias, elas serão deixadas de lado, porque uma hora ou outra nós teremos de nos confrontar com a nossa própria consciência. E aí nessa hora a gente vai perceber que estamos ainda amarrados à raiva, ao ódio, ao rancor, que nos impede de enxergar um horizonte mais feliz, mais iluminado, mais colorido, ou estamos vinculados aos complexos de culpa decorrentes dos atos infelizes que praticamos, né? Então, diante disso, nós somos convidados justamente a entregar algo de nós nesse aspecto, que é a concessão tão complexa, tão difícil do perdão. E nesse ponto me recordo de um trecho, um pequeno trecho apenas, de um poema chamado Outra Vez, de Casimiro Cunha, que nos lembra a necessidade de perdoar sempre, em todo momento, perdoar e servir de maneira sem concessões, sem condições, né? De maneira constante, né? Porque só assim nós teremos condições de dar algo de fato de nós mesmos e nos preparar os nossos corações para essa possibilidade de evolução espiritual. E Casimiro Cunha, por intermédio de Chico Xavier, diz assim: desculpaste edificando, mas se a treva e a insensatez voltam de novo a ferir-te, perdoa e ajuda outra vez. Viste mãos das mais queridas no sonho que se desfez. Contudo, segue adiante, perdoa e ajuda outra vez. Ao lamaçal da calúnia, em dia algum não te des, bendizendo os detratores, perdoa e ajuda outra vez. Se teus pedidos mais justos somente encontram surdez, esperando sem revolta, perdoa e ajuda outra vez. Recolhes por teu sorriso, gesto rude e descortês? O tempo tudo transforma, perdoa e ajuda outra vez. Injustiçado, não guardes nem mágoas e nem porquês. Trabalhando alegremente, perdoa e ajuda outra vez. Então poderíamos aqui construir um longo raciocínio sobre a pertinência, a importância de perdoar, de conceder o perdão, né? Mas vimos aqui nas palavras de Casimiro Cunha que nós precisamos sempre se esforçar para perdoar e servir mais uma vez.
E nesse aspecto eu me recordo de uma história já muito conhecida, acredito que muitos possam ter ouvido, mas eu acho muito emblemática também nesse aspecto sobre a importância de nós concedermos o perdão e como a ausência do perdão, o rancor, pode causar somente prejuízos para aquele que o cultiva, né? E é uma história envolvendo o Chico Xavier, que, se eu não estiver enganado, ela está relatada no livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, mas que diz assim, que há muitos anos, quando o Chico ainda estava iniciando a sua missão na psicografia, lá em Pedro Leopoldo, era mais jovem, ele sempre teve o gosto por animais, especialmente por cachorros, isso foi notório durante a vida toda dele. E certa vez um cachorro de estimação, de que ele muito gostava, acabou adoecendo. E o Chico passou a cuidar desse cachorro com muito carinho, com muita atenção. Ele trabalhava todo dia, depois chegava do centro, ainda já cansado, e mesmo assim ele se dedicava ao cãozinho, ajudando, né? E uma vizinha, vendo aquela situação, vendo o sofrimento do Chico, o quanto ele estava se esforçando, ela procurou se compadecer dele, ajudá-lo. Então ela teve uma ideia, facilitar o processo ali e matar o cachorrinho dele, né? Já que ele ia morrer mesmo, estava doente, estava desenganado, o Chico estava se esforçando tanto ali para cuidar, então por que não já ajudar o Chico e já matar de vez o cachorro? Foi o que ela fez. E quando o Chico ficou sabendo que foi ela quem matou o cachorro, ele ficou muito triste, muito chateado, porque, apesar de saber que ela não agia com má intenção, obviamente não era algo que ele aprovava, né? Então, passaram-se alguns meses desse acontecido, dele ter tido essa notícia, ele continuou carregando uma certa mágoa dessa vizinha. Aí Emmanuel, o seu guia espiritual, o chamou ali para uma conversa reservada, né, e deu a ele uma orientação. Ele disse assim para o Chico: olha, está se formando em torno do seu coração uma nuvem negra, em razão da mágoa que você está carregando de sua vizinha. E isso está atrapalhando a atividade mediúnica, está atrapalhando o seu trabalho na mediunidade. E o Chico perguntou, então como é que eu posso resolver isso? Aí Emmanuel falou, olha, você vai descobrir o que a sua vizinha quer ganhar e você vai comprar para ela. E o Chico falou sem entender nada, mas espera aí, ela que me ofendeu ao matar o meu cachorro e eu que vou ter que comprar um presente para ela? Aí Emmanuel disse, olha, essa lição e essa orientação não é minha, é de Jesus. O Chico abaixou a cabeça e falou, bom, então se é de Jesus eu vou cumprir, né? Aí ele foi descobrir o que essa vizinha gostaria de ganhar. E ele soube que ela gostaria de ganhar uma máquina de costura. Imaginem, lá naquela época, no início do século XX, quanto que não custava uma máquina de costura, né? E o Chico, com aquele ordenado dele, que já tinha que suprir as necessidades dele, de vários familiares, tinha que ainda comprar essa máquina, mas mesmo assim ele foi, comprou, parcelou em várias prestações, que eu acho que ele pagou nessa reencarnação dele, né? Mas mesmo assim ele deu esse presente para a vizinha. E quando ele entregou o presente para a vizinha, a alegria dela foi tão grande, tão imensa, que uma luz saiu do coração dela e atingiu o ponto do coração do Chico que estava ali envolvido por aquela névoa de mágoa, não por aquele sentimento que ele estava carregando. Então, vejam a importância que existe de nós, de repente, até por questões que podemos considerar de menor importância, não que a perda de um animal de estimação seja algo irrelevante, não é isso, mas muitas vezes na vida a gente se apega a mágoas, a certos melindres, a certas rivalidades que acabam fazendo com que nutramos um certo rancor, um mau sentimento, ou fica uma situação mal resolvida que faz com que a nossa existência acabe levando consigo um peso desnecessário, né? Que muitas vezes, se a gente se liberta daquilo, se deixa aí, parece que a gente alivia o nosso coração, alivia uma carga que nós estávamos carregando sobre os nossos ombros. E Maria Dolores, pela psicografia também de Chico Xavier,
no poema Renúncia Maternal, nos dá um exemplo vivo do que significa, primeiro, buscarmos a reconciliação para depois pensarmos na nossa felicidade. Um exemplo vivo de que como é possível nós darmos algo de nós mesmos numa determinada situação. E Maria Dolores diz que havia uma senhora ofegante já em seu leito de morte. O seu filho aplicara a medicação supostamente para acalmar-lhe as dores, mas agora ela compreendia. Era um crime perfeito. Ela havia criado o filho com mimos, entre risos e beijos. Como ele seria capaz de agir assim e ofertar à mãe um tão doloroso fim? Ao derradeiro olhar da vítima, que sofre, o rapaz abre o cofre e retira o dinheiro ali depositado. Furta os brilhantes e os rubis, os adereços de ouro, as pedras raras e as coleções mais caras, que falavam tão alto ao coração materno. Logo depois, enquanto a casa dorme, ante a mãe morta, agora enrijecida, ele prepara a cena pela qual ela será interpretada na condição de pobre dementada e doente suicida. E após o barulhento funeral, ei-lo rico, afinal, na sede de fazer no mundo o que quiser, sem recordar sequer que acima das criaturas e das coisas, outra vida palpita além das lousas. Mas, no além, ó segredo soberano, aquela mãe liberta sente falta do filho desumano, reconhece que o ama e nota que o perdoa. Imensamente terna e imensamente boa, mostrando o coração por brilhante luzeiro, ante as mansões da paz, encontra um mensageiro que lhe oferece os céus por recompensa. Ela pode habitar numa estrela suspensa, em sublimes tarefas de eleição, nas quais encontre paz, felicidade, alegria e mais luz ao coração. Ela, porém, humilde, disse não esperar poder subir sozinha aos sóis do eterno lar. E porque o mensageiro lhe indagasse sobre o que mais desejaria, a explicar-lhe que o mérito alcançado não lhe impunha incerteza ou qualquer empecilho. A pobre replicou timidamente: creio eu que o Senhor coloca o nosso céu onde está nosso amor. Anjo bom, se Deus terno e clemente pode ainda me ouvir por imensa piedade, quero dizer que não desejo outra felicidade, outro céu e outro brilho, senão qualquer redenção, além da permissão de voltar para a terra e proteger meu filho. Vamos para a segunda parte. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. Nós vimos hoje que não adianta fazer troca. Se a gente chegar em algum lugar e alguém pedir dinheiro, principalmente para dar para espírito, vamos cair fora. Nós vimos que Jesus falou ali. E na Bíblia está escrito: dai de graça o que de graça recebesse. Vimos que o mais importante é o nosso íntimo. A caridade maior que a gente faz é aquela caridade mental, que ninguém está sabendo. É a oração, é o que o Márcio falou hoje, da oração ali, quando a gente ora para alguém, né? E Jesus fala para a gente orar para aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Então é difícil, mas nós começamos a evoluir desse jeito aí. Então tem muita coisa que a gente vê que são taxadas de espiritismo, mas não é espiritismo. O espiritismo é a caridade. E nós temos o exemplo do Chico Xavier. Tudo que foge daquilo que o Chico Xavier trouxe para nós, a gente tem que analisar bastante. Nós não podemos julgar nada, cada um vai ser responsável por aquilo que ele pratica na Terra. Mas a doutrina espírita é a doutrina da caridade, a doutrina do amor. Então, quando a gente amar realmente de verdade, nós não teremos mais problema. As coisas vão acontecendo de uma maneira mais tranquila para nós.
E o Márcio falou uma coisa aqui muito interessante, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então a colheita nossa vai ser de acordo com a nossa plantação. E não tem como a gente fugir da consciência da gente, né? Eu estava comentando com um amigo meu ali, só para a gente ir embora, de um homem que ele fez muita troca dentro da doutrina mesmo. Inclusive foi muito conhecido meu. Ele fez bastante troca mesmo. E aí deu um câncer nele naquela época, que o câncer era fatal. E durante alguns anos, a gente conversou bastante, ele foi definhando. Aí ele falou, Norinho, eu queria devolver. Explorei muita gente. Em nome da doutrina espírita. Isso é que é mais triste ainda. Aquele que vive à custa da religião, ele vai pagar muito caro. E não teve como escapar no final. E depois disso ele apareceu para nós numa situação muito difícil, pedindo ajuda. Então, olha só, o conhecimento, ele tem mais responsabilidade diante daquilo que a gente está praticando. Quanto mais conhecimento, mais comprometimento se a gente não fizer as coisas certas. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então, que a gente tenha uma boa noite, um bom sono, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa realmente sermos felizes. Foi para isso que nós viemos. E a doutrina espírita dá essa condição para nós. Aceitar aquilo que está acontecendo conosco, mas fazer de tudo para melhorar. E com Jesus nós vamos melhorar cada vez mais. Muito obrigado, gente, pela presença. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.